Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o vereador Toninho de Souza, do PSD. E a Câmara já teve reabertos os trabalhos ontem e hoje já tem audiência pública para debater a saúde dos idosos. O que é especificamente que vai estar sendo debatido na Câmara, vereador? Bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Antero. Bom dia, Mauro, os ouvintes da Capital FM. Eu só quero explicar que essa audiência pública nasceu das constantes fiscalizações que nós fazemos às unidades de saúde. Para o ouvinte compreender, nós fizemos uma fiscalização última no pronto-socorro municipal de Cuiabá. E lá nós encontramos, para vocês terem uma noção, 100 idosos internados no pronto-socorro. Desse total, mais da metade não deveriam estar internados no pronto-socorro. São pacientes que simplesmente moram dentro do pronto-socorro. Já foram tratados, mas foram abandonados pela família e moram lá dentro do pronto-socorro. Simplesmente por omissão da família. Omissão porque tem família, mas é conveniente para a família que eles continuem internados, continuem morando lá dentro do pronto-socorro municipal. Então, surgiu a ideia. Peraí, repete essa informação aí. Sim. Tem mais de 50 idosos abandonados lá no socorro, dentro do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Nós fizemos essa fiscalização, a comissão de saúde. E o pronto-socorro não consegue entregar eles para a família. Não consegue entregar porque, veja bem, aí vem o ponto de que nós estamos propondo hoje, de criar o hospital para os idosos em Cuiabá. Mas aí não seria o caso do hospital, né? Aí seria o caso de hotel, né? Porque já tratou. Já passou a emergência. Pois é, mas Antero, aí é que vem a vantagem. Você tendo o hospital para os idosos, você tem profissionais especializados para cuidar dos idosos, tratar os idosos, e aí você tem, por exemplo, na estrutura do hospital dos idosos, a assistência social, que pós o tratamento você vai entrar em contato com a família e reinseri-los à família. Não é o caso, não tem família, vai levá-los a um asilo, mas enfim, dá o devido tratamento, porque o devido encaminhamento, porque hospital não é moradia. O que eu quero dizer? Com o fluxo normal do pronto-socorro, lá não tem a assistência social exatamente preocupado com isso. A assistência social lá existe no pronto-socorro, mas a assistência social não é voltada nesse sentido, de fazer essa reinserção. Então o fluxo do pronto-socorro, ele está preocupado ali com o paciente que entra, com um paciente que precisa ser transferido para um outro hospital, e simplesmente nós temos esses idosos morando lá no pronto-socorro. Então, mas esses idosos aí já tiveram alta médica? Já tiveram alta médica. Não tem caso de levar. Não, para mim, vereador, com todo respeito, não é caso de construir um outro hospital. Isso é um caso de polícia. Isso é um caso. Sim. A criança tem proteção do mesma maneira que o idoso também tem proteção legal, jurídica, sim. Certo? Aí eu acho que aí o papel da Câmara, do vereador Toninho e de todo mundo que se interessa pela qualidade de vida das pessoas, por essas pessoas que são pelos idosos, os idosos de uma maneira geral, que tem uma preocupação de, olha, vamos acionar aqui o Ministério Público, não é possível, o Ministério Público tem que servir para alguma coisa. Sim. Tem promotor, essa informação do Toninho fazer não sei o quê, informação do Toninho de Souza é muito importante. Solução imediata. Acho que a assistência social da prefeitura tem que agir. Não é possível, tem uma secretaria de assistência social, tem que agir. Não é possível que um idoso fique lá dentro do pronto-socorro, ocupando vaga de outro que precisa e sujeito a doenças, porque o pronto-socorro, quer queira, quer não, é um lugar de tratar doente, tem muita doença. O idoso geralmente tem a saúde debilitada, fica à mercê, fica na condição, fragilizado, de adquirir doenças infecciosas dentro do pronto-socorro, dentro do hospital. Então não é um caso isso é um caso de assistência social e de
polícia. Porque não é possível. E Mauro, deixa que a família abandone. Não, mas desculpa, eu sei. Desabafo, mas é uma coisa vergonhosa isso. Agora, aliás, deixa eu colocar uma situação aqui. Não há omissão por parte da prefeitura nesse caso. Eu só citei um exemplo específico aqui, porque nós temos o doutor Alexandre Guedes, que acompanha os casos dentro do pronto-socorro. Essas situações foram comunicadas ao Ministério Público e eu tenho certeza que medidas estão sendo tomadas. Mas eu citei um exemplo do pronto-socorro e dessa fiscalização que nós fizemos lá, e que o pronto-socorro e outras unidades de saúde, nós temos a realidade dos idosos. E que esse hospital dos idosos vai trazer o tratamento específico dos idosos. Você vai tirar os idosos, Antero, da fila da policlínica, tirar os idosos do corredor do pronto-socorro, dessa situação específica dos pronto-socorros, das UPAs. Então, há um problema de saúde com os idosos, você vai levar especificamente para o hospital dos idosos, ele vai ser devidamente tratado, inclusive com a figura do cuidador do idoso, que juntamente com o hospital dos idosos nós estamos propondo a figura do cuidador do idoso, porque o idoso ele não necessita apenas de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro e da figura do médico, mas também do cuidador do idoso, porque de meia em meia hora ele precisa estar sendo virado de lado para não criar escária, né? Que corre o risco de infecção também. Enfim, nessa unidade ele terá profissional específico para tratar dele, além da assistência social. Então, essa é a grande vantagem. Então, a audiência pública hoje trata da saúde do idoso e com foco específico para a criação do hospital do idoso e do cuidador do idoso. Onde que vai ter dinheiro para criar tanto hospital assim em Cuiabá? Porque aqui, olha, nós temos o Hospital Jurumira que vão despejar aí, mas não sei quantos leitos aqui, isso no período de 3 a 4 a 5 anos. Temos aqui a reforma do velho Hospital Jurumira. Temos o próprio pronto-socorro que vai virar um novo hospital maternidade. Temos mais 350 leitos no outro hospital do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Mas antes nós estamos com um telefone, sim, um telefonema do Ildelson. Eu acho que é lá do Altos da Serra, né? Ildelson, bom dia, tudo bem? Bom dia, graças a Deus, tudo bom. É isso que eu estava olhando aqui, não que eu discordo de construir e cuidar dos nossos idosos. Mas que eu fico besta, que eu estava vendo aqui na televisão lá de Pontes e Lacerda, é o hospital lá sendo fechado, a Santa Casa lá sendo fechada, esses hospitais nossos aqui, o Filantrópico como Santa Casa, o Hospital do Câncer, de vez em quando está passando a míngua aí, por falta de recursos. Não sei se é irresponsabilidade dos governos, seja ele municipal ou estadual, ou é por negligência mesmo. Como que vai alocar mais dinheiro para cuidar desses idosos? Fazendo mais hospital, não é melhor pegar um desses hospitais e já deixar uma ala só para esses idosos? Obrigado, Toninho. Ele está defendendo uma ala para os idosos em algum desses hospitais. Além do que, né, Toninho, nós temos que ter uma política de assistência social para o cidadão que receber alta. Ele não deve, até por uma questão de saúde pública, permanecer no hospital. Que ele seja encaminhado, então, ao abrigo dos velhos, ao abrigo dos idosos, que funciona ali, perto do Colégio São Gonçalo. É verdade. Antero, primeiro eu preciso dizer aqui que nós desenvolvemos uma política com muita responsabilidade e jamais nós iríamos apresentar uma tese do mundo da lua, não é? Eu sempre trabalhei com muita responsabilidade do meu mandato na Câmara Municipal. Então vejam bem, a ideia inicial, nós temos o pronto-socorro no atual pronto-socorro de Cuiabá. O terceiro andar do pronto-socorro de Cuiabá é destinado às crianças. É como se fosse o hospital das crianças. É uma ala pediátrica, né? Ala pediátrica no terceiro andar. A ideia original nossa seria o quarto andar do pronto-socorro ser destinado aos idosos. Então você pode dizer, mas mais dinheiro para atender os idosos? Aí a pergunta é, o país hoje, o Brasil, é um país de velhos que está envelhecendo.
2060 nós teremos 1/3 da população de idosos no Brasil. Isso é estatística de IBGE, previsão de estudiosos. Então vejam bem, os idosos não são atendidos hoje na rede pública, policlínica, pronto-socorro, posto de saúde, saúde da família. A rede não paga por esse atendimento. Qual é a diferença? Você concentrá-los em um único local. Eles não são atendidos de graça, esse atendimento é pago, certo? Ok. Então vejam bem, qual é a ideia da prefeitura? Existe um hospital em Cuiabá, antigo Hospital Bom Jesus. Eu discuti isso amplamente com a Secretaria de Saúde. E eles disseram o seguinte: Toninho, ao invés de ser o 4º andar do pronto-socorro, existe um hospital que a prefeitura já utilizava como convênio, o Hospital Bom Jesus, no Santa Isabel, uma estrutura montada que hoje está vago. Então a prefeitura monta essa estrutura para o Hospital dos Idosos lá no Santa Isabel. O que precisa hoje? O governador Pedro Táxi, o governo do estado, repassava ao município R$900 mil, o que se chamava de repasse para leito de retaguarda. Até o início do ano, o governo repassava para leito de retaguarda ao município. De repente o estado cortou, mas esse repasse é normal. E se nós conseguirmos sensibilizar o governador a voltar a repassar esse dinheiro de R$900 mil para o leito de retaguarda, está garantido o Hospital dos Idosos, porque a complementação disso a prefeitura já tem garantido, certo? Então é o governador entender, e aí não é ele dizer o seguinte: olha, vai ser para o Hospital dos Idosos. Era o dinheiro que ele repassava para a rede pública de Cuiabá, para o leito de retaguarda. Aquele paciente que é operado no pronto-socorro e depois você passa por uma cirurgia, você tem que esperar 2-3 dias de recuperação para você ser liberado pelo médico, para você ir para casa. É isso que se chama leito de retaguarda, que o estado simplesmente cortou. É isso que precisa ser retomado, garantindo a retomada e acrescentando ao governador que esse dinheiro, além de voltar para o município, vai ser utilizado para o Hospital dos Idosos. E eu tenho certeza que o governador vai ser sensível a essa causa. Está garantida a implantação do Hospital dos Idosos. Então, não é tão difícil assim. Não é construir um novo hospital. Não é construir um novo hospital. A política pública, ela vai ser importantíssima. Esse Hospital Bom Jesus é um hospital municipal ou um hospital privado, conveniado com a prefeitura e com É um hospital conveniado. E aí nós precisamos destacar o seguinte: Cuiabá é uma cidade que cuida dos idosos, Antero. Temos que fazer justiça. O ex-prefeito Roberto França implantou aqui os CCIs, Centro de Convivência dos Idosos. Aliás, foi quem mais fez pelos idosos. Pelos idosos. Então vejam bem, hoje preciso dar mão palmatória. Roberto. Não, Roberto teve uma gestão social fantástica. Né? Roberto e Dona Iraci. Verdade. Antero, então vejam bem. Hoje, os idosos têm centro de convivência com piscina, tem atividade de lazer. Eu, por exemplo, cuido lá na região oeste de 150 idosos com atividades 2 vezes por semana. Tem lanche, tem atividades de lazer, atividades na piscina, tem assistência de aferição de pressão, glicemia, certo? Então, assim, atividade de lazer. Os idosos estão muito bem atendidos, mas se há algo sensível ao cidadão e principalmente aos idosos, é a questão de saúde. Ele tem a sensibilidade na saúde. Então não adianta você cuidar do lazer, você precisa do atendimento à saúde. Então nós precisamos desse complemento, e fazendo isso, Cuiabá estará sendo praticamente completo no atendimento à política pública dos idosos. É isso que o vereador Toninho de Souza, junto com o prefeito Emanuel Pinheiro, que entendeu essa causa, nós estamos preocupados em cuidar realmente dos idosos aqui em nossa cidade, e que eu tenho certeza vai
vai ser uma referência para o estado de Mato Grosso e para essa região centro-oeste. A causa é nobre. A causa é muito nobre porque isso me remete a Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, o grande educador brasileiro, o grande gênio da raça, que como era conhecido, foi senador da República, foi ministro da Educação, foi secretário de Educação do Brizola, foi criador do CIEPs. Ele dizia uma frase espetacular sobre o Brasil. Falou assim: já andei o Brasil 1000 vezes. Eu já vi milhares de crianças abandonadas. E eu acrescentaria aí idosos também, né? E nunca vi nenhum porco abandonado, nenhuma cabra abandonada, nenhuma vaca abandonada. Quer dizer, um país que abandona as suas crianças e abandona os seus idosos. Nada mais doído do que o idoso ser largado lá no abrigo dos velhos. Eu acho que... Nada mais doído do que a família abandonar o pai e o avô que ajudou a criar a família. Isso deve ser muito sofrido. Então é muito sensível realmente essa luta sua e deve ser apoiada, viu, vereador? Parabéns por essa luta e tomara que essa luta seja coroada de êxito. Mas ontem eu vi também um posicionamento nas redes sociais de um vereador de Cuiabá dizendo que o estado está atrasado 40 milhões com a prefeitura de Cuiabá. Quer dizer, é uma coisa que precisa ser regularizada urgentemente, porque esse hospital de retaguarda não é a favor do estado, não. Garantir as vagas da retaguarda é obrigação do estado. O estado devia construir o hospital de retaguarda, que foi sempre a grande luta de Júlio Miller, de Luiz Soares, de todo mundo. Por quê? Porque termina o atendimento de urgência e emergência no pronto-socorro e não tem para onde levar, né? É verdade. Mas vamos virar a página. Sim. A Câmara foi retomada ontem. Quais são as pautas importantes daqui para frente na Câmara de Cuiabá neste semestre? Antero, nós temos a lei orçamentária anual no final do ano, mas tem alguns projetos importantes que a prefeitura vai remeter. Ontem, por exemplo, o prefeito Emanuel Pinheiro apresentou o projeto da Secretaria de 300 anos e ao apresentar, ele apresentou um item importante que vai mandar para a Câmara Municipal. O que ele quer fazer para retomar o centro histórico? Vou citar aqui um exemplo. Ele quer aquecer o centro histórico com a motivação da educação. Quer reduzir... Que eu acho um bom projeto. Quer reduzir a alíquota do ISS para o mínimo de 2,5% para instalação de... 2,5% já é alto, né, vereador? Cuiabá cobra 5%. Mas é o mínimo. Não, mas está reduzindo em 50%, está reduzindo em 100%. É 2,5% é alto. Mas é o mínimo, certo? Para instituições de ensino, de educação, que se instalem no centro histórico, que o centro histórico à noite é completamente morto ali, certo? Então você ter o centro histórico como uma referência de educação. Nós tínhamos antigamente ali o Padrão, prés, Antero, e alguns que estão ouvindo aí da década de 80, nós tínhamos esses cursinhos, algumas instituições de a ensino. escola modelo Barão Belgaço funcionava à noite ali. Exatamente ali na Velha Cuiabá, no que é ao lado da Catedral. No centro de Cuiabá. Então ele quer fazer esse centro de ensino, trazer alguns estabelecimentos comerciais para movimentar o centro histórico de Cuiabá, porque movimento traz segurança também. Então esse é um projeto que ele vai enviar para a Câmara Municipal e vou dizer aqui, conta com o meu apoio. Conta com o meu voto. Mas precisava da Secretaria do 300 anos para fazer essa política pública de atração de instituições de ensino? O Júnior Leite vem aqui na sexta-feira. Vamos falar com ele sobre isso. Amanhã, na quinta-feira. Precisamos entender. Eu até agora confesso que eu não entendi. Eu não aceitei. Eu vi a explicação do Emanuel ontem, a explicação dele mostra que não precisava. Mas tudo bem. O prefeito disse que a hora que ele explicar a gente vai entender. Nós estamos tentando também uma entrevista com o prefeito. Mas Antero, respondendo para você, esse é um dos pontos e assim, há projetos que são enviados
paulatinamente projetos dos próprios vereadores. Eu, por exemplo, pretendo apresentar um projeto e vou discutir isso com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, e quero discutir a legalidade. Alguns municípios do interior, e quero colocar aqui de primeira mão, não discuti nem isso com a minha equipe, mas quero colocar de primeira mão, vou apresentar no segundo semestre. Cuiabá tem um problema de terrenos baldios, certo? Alguns municípios brasileiros instituíram nesses terrenos baldios que o grande incômodo aqui, Mauro e Antero, é a sujeira desses terrenos baldios. Então vejam bem, alguns municípios brasileiros conveniaram por meio de projeto de lei de gramar esses terrenos baldios, esses terrenos de exploração comercial. Você grama, não se mura mais grama, certo? Gramado. Então você tem um gramado que você evita sujeira, né? A proliferação do mato, automaticamente você inibe a jogar lixo, entulho naquele terreno totalmente gramadinho. Ele está sendo muito bem cuidado ali, e nós vamos discutir isso com a prefeitura. E quem que paga isso? O proprietário. O proprietário, vereador, grama o seu terreno. Nós temos um problema sério com o terreno baldio, e um problema mais sério ainda é que a maioria dos terrenos, dos proprietários do terreno, não pagam sequer o IPTU. Quer dizer, na verdade, o que nós temos que fazer, a prefeitura precisa agir com rigor. Tem que tirar a propriedade de quem não paga IPTU e manda o terreno fora das condições. A prefeitura não tem esse direito. Tem esse direito. Tem esse direito. Você não pagou IPTU, você não cumpre a legislação municipal, tem obrigação, sim. Muito bem, senhor Nicolás Maduro. Não é Nicolás Maduro, a hora que o Nicolás Maduro for prefeito, não é Nicolás Maduro, não é isso não. Em Chapada dos Guimarães a legislação é assim. Você tem prazo, você tem uma legislação duríssima. Onde que com relação a isso de propriedade aí? Não é questão o direito de propriedade está na Constituição. Deixa eu te falar, o direito de propriedade é relativo como todos os direitos. Não, sim, certo? Relativo. É relativo, você tem que cumprir. Aí, até você é jurista, você sabe que eu não estou falando besteira. Por isso mesmo que eu sei que você está falando uma grande... Não estou falando uma grande besteira. Se tem legislação que ordena isso, né? Não, a prefeitura pode executar, pode cobrar, pode, mas tudo legalmente. Mas esse é o processo. Não pode ter. Eu não estou defendendo de pegar, eu não estou defendendo que você exproprie ilegalmente. Nesse caso aqui, Antero, pode inclusive gramar e embutir a conta para o proprietário. Pois é, mas aí ele continua não pagando. Né? Isso aí que vai pagar o contribuinte que já paga. Você já tem um mecanismo interessante lá, que é o IPTU progressivo. Sim. Precisa aumentar o IPTU progressivo. Porque até para fazer esse adensamento da cidade, a cidade não pode crescer para longe, pro município ser obrigado a levar ponto de ônibus lá perto de Jaciara, pro município ser obrigado a levar posto de saúde lá perto de Jaciara. A cidade tem que crescer nesses vazios demográficos. É por isso que eu fico contra a Câmara de Cuiabá, quando a Câmara de Cuiabá vota contra o Mauro Mendes, contra a lei do Mauro Mendes do IPTU, porque você abre a janela aqui, você vê um terreno do Pirã. Né? Só para especulação. E quem ganhou com aquela votação foi o Pirã, foram as grandes imobiliárias. Aquela votação da Câmara prejudicou isso aí, prejudicou essa ideia sua. Aquela votação da Câmara de Cuiabá prejudicou essa ideia sua, porque na hora que encarecer a vida desses cidadãos, eles vão ter que construir aí. Não vai ficar vantajoso eles terem essa política imobiliária de pode levantar lá, comprar o terreno e deixar para... Pode levantar lá. Esse terreno não paga IPTU. Do Pirã, não. Pirã deve pagar, né? Esses 500... Pirã, vou respeitar, né? Tem dinheiro você ali, né? Pode pegar e ver que a maioria dos terrenos baldios não paga. Especulação e não pagam IPTU. Certo? Sabe o que precisava levantar, vereador? Que eu acho que é uma grande tese, já que o senhor está defendendo essa tese, uma complementação da sua tese, que eu acho boa. Porque a sua tese é para deixar o terreno limpo, né? Para melhorar a saúde da população. Tem uma grande tese para o senhor levantar, é o seguinte: fazer um requerimento para a prefeitura para identificar, você identifica
Toda semana você identifica um bairro e manda para a prefeitura cobrar. Eu quero saber o seguinte: esses aqui pagaram IPTU? Pagaram o IPTU progressivo? Está sendo cobrado deles o IPTU progressivo? Toda semana você vai ter um noticiário e toda semana o município vai ter que explicar. A prefeitura tem que pegar, mandar para a dívida ativa, tem Mas que executar. a prefeitura com o Rogério Galo fez tem isso. Que fazer isso. O Mauro Mendes teve um grande. Continuar tendo terreno aí. O Mauro Mendes teve um grande procurador-geral e fez isso. Mas, e arrecadou muito. E arrecadou muito. E melhorou. Melhorou a receita do município e tem que continuar fazendo. Me parece que o Nestor Fidelis também é muito competente, né? E que está dando continuidade a isso. E tem que cobrar. A prefeitura tem que cobrar de quem não constrói. Mas, vereador, essa Secretaria dos 300 anos já está aprovada. O que o Emanuel anunciou ontem de obras para a Secretaria dos 300 anos? Acho que anunciou várias obras que vão ser não tocadas por ela, mas articuladas pela Secretaria. Ele anunciou muitas obras de parceria público-privada, né, Antero? Eu peguei parte da apresentação, mas o grande parte das obras anunciadas por ele, por exemplo, parceria público-privada. Por exemplo, vamos falar aqui do transporte coletivo. A ideia do prefeito é implementar aqui ônibus elétricos, certo? Substituir essa frota de diesel por ônibus elétricos, mais ou menos nessa linha. Essa é a ideia. Até o secretário Bebeto, ao final da coletiva, então tem envolvimento da população, um projeto lá na mira de envolver a população numa grande campanha do emagrecimento, certo? Aí o secretário Bebeto, que deu grande parte das ideias, ele me perguntou: e aí, vereador, o senhor acha que funciona? Eu falei: olha, você tá gordo, você tá gordo, né? Falei: olha, se não passar de uma grande maluquice, vai ser algo muito bom para nossa cidade. Mas tem muita coisa boa. Como que é o prefeito? O projeto é para emagrecer Cuiabá? Não, tem entre algumas das ações o envolvimento da população em campanha de emagrecimento. Tem uma parte do projeto lá na medida, certo? Tem pontos de coleta seletiva, enfim, o Júnior Leite vai estar aqui contigo na sexta-feira. Amanhã. Tem N ações de envolvimento da população, cápsula do tempo para ser aberta daqui há 50 anos. O Antero, por exemplo, vai. Meu Deus. Você pode questionar com o Júnior Leite. O Antero vai fazer uma gravação, porque normalmente na cápsula do tempo você escreve uma carta. Agora você vai gravar um vídeo com uma senha que vai ficar com o prefeito, que daqui a 50 anos alguém vai abrir e vai ver o. Isso aí tá combinado com a assessoria técnica da KGB e da CIA. Certo? Enfim, e algumas obras estruturais para Cuiabá, mais obras de parceria público-privada. Voltando para a terra, eu queria só sugerir ao senhor que encampe mesmo essa luta em defesa dos idosos, cobre do prefeito duramente, da Secretaria de Assistência Social, um rumo para esses idosos que estão lá no pronto-socorro, sem família, sem ter para onde ir. Sim, isso aí nós somos. Tá, agora, duas outras coisas. Público, busca esse apoio. Duas outras coisas nessa área. Primeiro, esse tratamento dos drogados. Foram alugadas 2 casas ali, e aí eles foram despejados lá na casa. Tá, uma verdadeira esculhambação. Foram alugadas 2 casas ali perto da Boa Morte, ou alguém cedeu a casa, emprestou a casa, uma estrutura paupérrima, sem condições, etc e tal. Seria bom a prefeitura olhar o que o Dória está fazendo em São Paulo, dos centros de atendimentos, de recuperação. Sim.
ver realmente o que o Dória está fazendo em São Paulo e fazer um desse em Cuiabá, buscar apoio do governo do estado para poder realmente uma política para tirar os drogados. E a outra questão é o seguinte: os vereadores já cobraram do poder público municipal e estadual esse cartão postal de Cuiabá. Até quando que vai ser a fossa do Palácio? Até quando que vai ser a fossa das autoridades? Até quando que as pessoas que vão passear aqui no Parque das Águas são obrigadas a sentirem o fedor da urina e da M das nossas autoridades? Por que isso? Quer dizer, e quando é que a Câmara vai cobrar um prazo para eles executarem essa política de saneamento? E o Mauro Mendes não fez errado de construir a obra, não. A obra é um cartão postal extraordinário. Agora vai virar um problema de saúde pública do jeito que está aí. Se não há providências urgentes, eu sei que a Câmara... é um problema ambiental grave. Eu sei que a Câmara já alertou, sim, mas tem que ter prazo para começar e terminar isso. Inclusive, na última conversa que eu tive com o José Roberto Estopa, que é o secretário responsável por essa pasta, ele disse que notificou a SEMA, a Secretaria de Saúde e a Assembleia Legislativa. Mas, como você disse, realmente, Antero, tem que ter um prazo para esse fim, porque não é possível, Mauro, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente ser responsável pela poluição ambiental. Tem muito mais gente jogando. São 13 instituições que estão jogando. Mas entre elas essa que é muito representativa, né? Essa que é do Estado do Meio Ambiente. E falo com muita dor no coração, porque... Não, mas não é culpado, porque assim, o Fábio não é culpado, não estamos responsabilizando. Lá é uma instituição, né, que vem de anos, né? Não estamos responsabilizando o atual governo. Quem construiu desde Fragelli está construído isso aí, e desde Fragelli devia ter sido consertado. Né? Desde quando Fragelli implantou o Paguás, o centro político administrativo. O saneamento nunca foi prioridade. Nunca foi prioridade. Quer dizer, nenhuma gestão. Os caras achavam o seguinte, que cocô de autoridade é cheiroso. Não é não, fede igual de qualquer um. Inclusive, Antero, eu cheguei a sugerir para o José Roberto Estopa, falei: Estopa, se é o problema, constrói uma estação de tratamento na chegada desse esgoto lá na lagoa. E ele disse para mim o seguinte: Toninho, o problema não é esse. O problema é construir alguns metros de ligação de esgoto à rede coletora. Esse é o problema. Pequeno, assim, e por que o Estopa e mais o prefeito Emanuel Pinheiro e mais a Câmara de Cuiabá não dão ordem para CAB fazer isso? Ou interdita logo esse esgoto, fecha tudo e deixa a trem subir. Porque, Antero, porque tecnicamente eu imaginava que o problema seria grande e falou: olha, então já que o esgoto chega ali, constrói o tratamento na chegada para esse esgoto, para essa água. Para chegar puro lá no chegar Rio, puro no esgoto, certo? Pega uma cota de cada instituição. Mas não deve ser tão simples como o Estopa está falando. Pois é, eu imaginava. Senão já teriam feito, né? O Estopa disse o seguinte: olha, vereador, é questão de metros de você fazer a ligação do esgoto até essa rede coletora que passa muito próximo lá. Falei: bom, se o problema é esse, falei: olha, e todos foram notificados. Falei: bom, então, ok. Vereador Toninho de Souza, boa audiência pública para o senhor e muito que o senhor tenha sucesso nessa luta em favor dos idosos, porque é uma luta que sensibiliza Cuiabá inteira, eu tenho certeza. Antero, muito obrigado pela entrevista. Como você ainda não está na terceira idade, você não está. Já estou. Não está convidado. Já estou, eu tenho mais de 60 anos. Então você está convidado para. Já sou idoso. Já é idoso? Já sou idoso. Então você está convidado. Mas você não parece, pô. Você parece tão jovem. Pai menino. Você está convidado para nossa audiência pública a partir das 9 horas, hoje na Câmara Municipal de Cuiabá. Muito obrigado, Toninho.